Oi, tem alguém aí? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Elaine Andrade e você está no canal Elaine Andrade com tudo. Desde já, meu muito obrigada a você que está chegando agora, que está se inscrevendo no canal, a todos que estão me acompanhando desde o iniciozinho. Eu estou muito feliz porque eu nunca imaginei chegar a 200 inscritos. Então, assim, eu estou muito feliz, muito obrigada, minha gratidão a cada um de vocês que está aqui comigo e a você também que está chegando e dando esse voto de confiança para mim. Gente, hoje o nosso vídeo é um vídeo para responder uma tag de uma amiga muito querida, da Yolanda Ferreira. Gente, tag é um questionário, né? São algumas perguntas dentro de um tema, onde a gente vai respondendo e mostrando ali a nossa opinião e o nosso perfume sobre esse assunto. Tag já foi uma coisa muito comentada, já foi muito hypado há alguns anos atrás. Todo mundo fazia tag, todo mundo respondia tag, todos os youtubers desse nicho de perfumaria viviam fazendo tags. Então, assim, o meu canal é muito novo, né? Faz pouco tempo que eu comecei meu canal, então essa é a primeira vez que eu vou responder uma tag e eu tô muito feliz. Então vamos lá, né? Sem muitas delongas. O nome da tag é Quais os cheiros da sua coleção que? E a minha amiga Yolanda Ferreira já respondeu lá no canal dela. O canal Siga Esse Cheiro, tá bom? Então, quando você sair daqui, vai lá assistir se você ainda não assistiu o vídeo dela, tá certo? Então, vamos lá. Quais os cheiros da sua coleção que? Vamos para a primeira pergunta. Qual perfume da sua coleção lembra algum familiar ou uma pessoa querida? Uma pessoa muito querida do passado. Então, gente, um perfume que para mim lembra uma pessoa muito querida é o Tarô da Natura. Ele já é descontinuado, porém a Natura tem essa vantagem de sempre trazer de volta, né? Eu lembro desse perfume, não era nessa embalagem, era uma embalagem com uma tampa, eu não sei se era madeira ou só imitava madeira, redondinha, mas eu lembro que era esse perfume aqui que a minha professora usava, a professora da primeira infância ali, quando eu estava assim com meus 7 anos. Então ela foi minha professora dos 7 até o quarto ano. E eu lembro de não sei se ela usou sempre, mas eu lembro de um período que ela usava o tarô, porque eu acho que algum dia uma outra professora entrou na sala e ela mostrou o perfume. Eu sei que ficou gravado na minha memória o frasco, tá? Porque o cheiro, sentindo aqui, é um cheiro assim muito familiar para mim, porque a minha tia também usava esse perfume, já usou esse perfume. Ele é um perfume, gente, como se fosse um perfume unissex, tá? Que hoje em dia se chama compartilhável, né? As palavras mudam, mas o significado é o mesmo. Então, assim, é um perfume cítrico, ele é um perfume forte, tá? Amadeirado, tem um fundo amadeirado. Mas na minha professora, eu lembro que para mim, na pele dela, tinha cheiro de comida. Eu não sei porquê, mas eu achava que tinha cheiro de comida. Então, assim, uma lembrança muito boa que eu tenho desse período. Ai, quando eu sinto assim. Ele é de spray, tá, gente? Na época não era, que eu me lembro que não era. Ó, ele é de spray. É porque, como ele abre, né? E eu tenho outros cheiros aqui pra sentir, eu não quis borrifar, mas acabei borrifando. Mas, gente, ele é muito gostoso. Inclusive, quando a Natura trouxe de volta, eu fiz até backup. Então, esse meu, não sei se vai dar pra vocês verem, acho que não. Mas ele tem só 2 dedinhos, mas eu tenho um backup dele ali, porque é um cheiro que me traz uma lembrança muito boa desse período da infância, sabe? Na escola, da tia Jaqueline. Tia Jaqueline, o nome da minha professora. Me lembro muito dela com esse perfume. Vamos para a próxima pergunta, tá? Qual perfume te lembra a época de escola? Esse daí poderia ser um perfume que me lembra a época de escola. Mas, para a gente não ficar aí no mesmo perfume, agora eu vou pensar em um que eu usei na minha época de escola, que é o Sweet Honesty, que não era nessa embalagem. Esse aqui é o Sweet Honesty. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Também é um perfume descontinuado. Inclusive, a Avon está trazendo uma nova roupagem, né, dos clássicos,
Porém, que eu saiba, o Sweet Honest que eles estão trazendo não é exatamente esse, mas é uma nova versão, né? É uma releitura dos clássicos. Então, os cheiros não serão exatamente iguais. Que eu, inclusive, pretendo comprar, né? Para conhecer, porque, assim, o Sweet Honest, para mim, ele vai me lembrar esse período da escola, mas eu já maiorzinha, sabe? Já ali, ó, cheirinho ali da quinta série, sexto ano. Por quê? Porque, gente, comprar perfume era raridade. Era muito, muito, muito raro. Porém, quando a minha mãe dizia assim, escolha alguma coisa na Avon, eu tinha dois critérios para escolher. Eu sabia que a minha mãe não podia pagar um perfume caro. Então, eu ia num dos perfumes mais baratos da revista. E o outro critério era um cheiro que eu já conhecia, porque eu já tinha usado amostrinhas, sabe? E é um cheirinho muito gostoso, que para mim tem um cheirinho assim de beber a riqueza. Eu não sei porquê. Gente, era um período de muita pobreza para mim quando eu usava, mas me lembrava, me dá um cheirinho assim, sabe? De cheirinho assim de bebê rico, de criança, sabe, naquele berço bem chique, não sei por que eu tenho essa. Então, assim, eu gostava de usar esse perfume porque ele me dava essa sensação boa, sabe, de coisa assim, mais chique, mais alinhada, e de bebê também, me dava aquela coisa assim de conforto, de abraço, sabe? Então, assim, o Sweet Honest pra mim me lembra o período escolar, mas de certa forma me lembra mais ainda a minha infância, tá? E é um perfume maravilhoso que eu quase não tô usando mais, porque só tenho esse daqui e eu quero ter esse cheiro aqui. Quanto mais tempo eu puder, eu quero ter ele. Quero poder vir aqui, ó, cheirar, porque, gente, pra mim, perfume não é só ficar cheirosa, são memórias, entendeu? Então, assim, eu gosto de ter as minhas coisas. Eu uso. Como vocês podem ver, já tá mais da metade usado, mas eu também não tenho pressa para acabar. Então, vamos lá. Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é: qual o cheiro que você que já te tirou de uma saia justa, né? Que já te tirou de uma saia justa, uma coisa inconveniente. Gente, assim, um cheiro que já me tirou de uma saia justa, eu não tenho nenhuma situação nesse sentido. Porém, eu vou mostrar aqui uma coisa que me tirava, de certa forma, da saia justa quando eu não tinha condições de comprar perfume nenhum. Então, para andar cheirosinha, eu comprava desodorante em spray. Não exatamente esse, eu inclusive comprei esse daqui para exemplificar. Não era exatamente esse, eu comprava muito Alma de Flores. E eu comprava o Contouré, mas era um Contouré rosa, da embalagem rosa. Esse daqui é o tradicional. Então, eu trouxe esse daqui, ó, só para exemplificar para vocês. Então, eu não usava esse desodorante em spray como desodorante nas axilas. Eu usava como body splash, porque eu não tinha condições de comprar perfume. Então, de certa forma, me tirava da saia justa, principalmente nesse período aí que eu tinha entre 10, 11 anos. Então, assim, nem sempre, gente, tinha o Sweet Honest, não, tá? Isso aqui era raro, isso aqui era chique para mim. Então, assim, na maioria das vezes, eu pegava e me satisfazia comprando um desodorantezinho desses aqui de spray e usava como perfume. Então, tá aqui o Contouré tradicional para exemplificar, mas traga uma memória aí o Alma de Flores, que eu usava muito, e também o Contouré rosa, que eu gostava demais. Um que é rosinha, assim, que a embalagem nem era assim, era um pouco diferente. Então, eu usava muito. Principalmente o Alma de Flores, é porque eu não achei para trazer aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Que cheiro marcou uma época da sua vida financeira, né? Que tem especificando bem. Que cheiro marcou uma época da sua vida financeira boa ou ruim? Como eu sou dessas, eu vou trazer uma que marcou uma época boa e uma que marcou a época ruim. Vamos começar pela ruim.
O Surreal Garden. Gente, eu gosto muito desse cheiro. Mas por que é que eu digo que ele marcou uma época ruim na minha vida financeiramente? Esse perfume aqui, eu lembro muito bem de um período que a situação estava muito complicada. Muito, 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 muito. Então, assim, eu não tinha condições de estar comprando perfumes e eu já era adulta. Eu já tinha até meu filho mais velho. Mas, assim, perfume era luxo, sabe? Para mim, perfume era uma coisa assim, que eu comprava um para passar o ano inteiro. Então, eu lembro da minha tia. Minha tia já vendia Avon. E eu acho que esse perfume talvez já fosse difícil de sair, porque as pessoas até hoje torcem o nariz para o Surreal Garden, né? Já é um perfume também descontinuado, porque ele é um perfume muito verde. Tem aquele cheiro assim de mata amassado, sabe? E eu lembro que a minha tia chegou para mim e falou assim: Elaine, eu tenho um perfume ali. Você quer? E aí ela trouxe para mim, para eu sentir, né? Gente, sinceramente, a situação que eu tava, eu não tinha escolha não, sabe? Eu não tinha esse negócio de pensar, ai, não é tão cheiroso. Ah, é tão cheiroso. Gente, eu só queria ter um perfume. Na hora eu falei assim, eu quero. Não sei nem qual é o cheiro, mas eu quero. E eu lembro que eu usava ele todos os dias, né? Porque era o único perfume que eu tinha. Então, marcou muito. Esse daqui não é o que ela me deu. Esse daqui eu já comprei depois. E esse cheiro, para mim, marcou essa época difícil. Porém, é um cheiro que eu me acostumei, sabe? Que eu comecei a gostar, até porque não é um cheiro que você encontra todo mundo aí por aí usando, não. Então, Surreal Garden marcou muito uma época financeira difícil na minha vida. Agora vamos para as vacas gordas, né? Que não são tão recentes, tá? Um perfume que marca e que está marcando meu tempo de prosperidade e abundância, amém, é o Gigi da Avatim. Gente, assim, eu passei um período de escassez enorme na minha vida. Mas não foi assim 1, 2, 3 anos, não. 20 anos, imagine aí. 20 anos andando no deserto. E aí, gente, quando eu vim morar aqui em Mossoró, muita coisa melhorou para mim. Então, assim, eu lembro que esse daqui, a primeira vez que eu fui no shopping aqui em Mossoró, eu vi que tinha uma loja da Vatim. E era o meu sonho entrar numa loja da Vatim e poder comprar. Porque as lojas da Vatim, gente, são lojas muito chiques, muito bonitas, sabe? Só que o atendimento deles é maravilhoso. Eles têm um atendimento, assim, incrível, incrível. E eu entrei uma vez na loja da Vatim meio que envergonhada, porque eu achava que eu não ia ter condições de comprar um perfume lá. Porque os preços também não são tão baratinhos, né? E aí eu lembro que quando eu entrei na loja, eu achei que a moça nem ia me atender muito bem, porque eu achava que era uma loja de gente rica. Só que a moça me atendeu tão bem, gente, que eu saí de lá assim até envergonhada de não poder comprar. Mas eu prometi para mim mesma que no dia que eu tivesse condições, eu ia comprar um perfume na Avatim. E aí eu lembro que isso para algumas pessoas pode ser uma bobagem, né? Nem achar que a Avatim é tudo isso. Mas para mim, para a minha realidade, era. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui em Mossoró, que eu vi que tinha uma loja da Avatim, eu falei assim, nossa, que tem uma loja da Avatim. Aí meu marido falou assim, vamos entrar lá? E quando a gente entrou, gente, meu marido falou assim... aí eu falei assim, deixa eu ver o Gigi, deixa eu ver como é que é. Inclusive, essa aqui é a embalagem nova do Gigi. Eu via muitos youtubers falando do Gigi. A embalagem dela era menorzinha, assim, gordinha. Porque esse aqui é um perfume que ganhou prêmios e tal. E aí eu lembro que eu pedi pra sentir o cheiro. E o Gigi era o perfume mais caro na época da loja. Eu acho que ele era 200 e alguma coisa. Que talvez para algumas pessoas não seja um valor tão alto. Mas para mim... Nossa, era caríssimo. E aí eu lembro que meu marido falou assim. Aí eu gostei dele e gostei do Açucena. Ambos as embalagens lindas. Mas aí eu lembro que meu marido falou assim: pode pegar, meu amor. Pode levar os dois. Eu disse, posso levar? Ele disse: pode pegar os dois. Então, gente, ali foi um marco para mim.
sabe? A primeira vez que eu pude, assim, comprar um perfume caro, que pra mim era caro. Não só um, mas 2 perfumes numa loja chique, tá? Tô botando entre aspas porque é como eu falei, né? Cada um vai ter uma percepção. Então, assim, marcou um período muito legal na minha vida. Eu saí de lá me sentindo poderosa, chique, rica, por ter conseguido comprar o Avatim, porque ele é maravilhoso. Olha a caixa desse perfume, parece uma joia, minha gente. Ele parece uma joia. Para quem não conhece, ele vai ali com cheirinho, assim, lembra, né? O Angel Demon da Givenchy. Mas olha, ele vem nessa caixinha assim, ó. Com esse lencinho, a coisa mais linda. Mais linda. Então, marcou um tempo de início de prosperidade na minha vida. Amém. Amém. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual perfume te traz lágrimas aos olhos, né? Que causa emoção, que traz lágrimas aos olhos, que me faria chorar. Gente, eu não tenho o perfume aqui que me faria chorar. Por quê? Porque esse perfume, eu acho que ele descontinuou e eu não tenho ele mais. Era um perfume que o nome dele era Simp. Eu não lembro, gente. Eu não tenho certeza se ele era da clorofila ou se ele era da água de cheiro. Só lembro que o nome dele era Simp. Eu não tenho nem a imagem dele para mostrar para vocês, porque eu já pesquisei muito na internet e nunca achei. E era um perfume assim que tinha uma embalagem fosca, uma tampa vinho, sabe? Cor de vinho. Tinha um cheirinho como se fosse cheirinho de boneca. E meu marido, foi o primeiro perfume que meu marido me deu de presente. Assim que a gente começou a namorar, ele me deu esse perfume. E depois, ele me deu novamente esse perfume. Então, eu ganhei 2 frascos desse perfume. E eu não consigo... eu não tenho ele aqui agora. Mas, assim, para representar, né, esse período assim, de um perfume que talvez me traga lágrimas aos olhos, eu vou mostrar esse daqui, ó. Que é o Cecita, que não tem nada a ver com o Simp. O Simp me deixaria muito emocionada, mas como eu não tenho ele aqui, eu vou trazer o Cecita, que marcou um período assim muito importante também para mim, né? Porque eu também não tenho aqui o Anete. O Anete também seria um perfume que me traria lágrimas aos olhos. Mas como eu não tenho o Anete, eu não tenho o Simp, eu vou mostrar o Cecita, porque marcou um período marco na minha vida, assim, sabe? Um período muito importante para mim. Que ali eu tava conhecendo meu esposo, a gente começou a namorar e tal, então vamos pro Cecita, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Qual perfume que te marcou um momento de muita emoção? Então, gente, de muita emoção. Aí você poderia perguntar, que perfume você usou no seu casamento? Ou que perfume você estava usando quando você teve seus filhos? Gente, se eu disser para vocês que eu não consigo lembrar, eu não lembro de jeito nenhum. Já tentei, já puxei da memória que perfume que eu usei no dia do meu casamento e eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Que perfume foi esse que eu usei no dia do meu casamento? E no nascimento dos meus filhos também eu não consigo lembrar. Eu não sei por que eu não marquei esses acontecimentos com cheiros. Eu não marquei, sabe? Então, assim, eu não consigo lembrar. Nem do meu segundo filho, que é mais recente. Eu lembro só que eu levei 2 perfumes para a maternidade. Que eu lembro que um era mais fresquinho, o outro era mais marcante, mas eu não lembro quais eram, acredita? Porque, assim, a minha coleção de perfumes, eu me interessar por perfumes dessa forma, só começou depois do nascimento do meu segundo filho, que foi em 2018. Então, assim, antes disso, eu tenho alguns cheiros que marcou, mas eu não era muito, assim... eu não fixava muito nisso, sabe? Eu não fixava muito nisso. Então, assim, tem algumas coisas que realmente marcam, porque a gente vê várias vezes, como, por exemplo, o cheiro da minha professora. Ela usava o tempo inteiro, né? Esse perfume aqui, que minha tia me deu. Nossa, eu usava isso aqui todo dia.
Mas, assim, um perfume que eu usei no dia do casamento eu não consigo lembrar. Eu não sei por quê. Ou no nascimento dos meus filhos eu não consigo lembrar. Enfim, então eu vou trazer esse daqui, que esse daqui eu me lembro bem, tá? Que ele marcou muito quando eu comecei a trabalhar. E eu me lembro de sentir esse cheiro aqui. Esse daqui, gente, é o Essência Sensual da Avon. Ó, Essência Sensual. Já é um perfume descontinuado. Eu tenho esse daqui ainda cheinho, porque ele era um backup, tá? Que eu tinha guardado aqui. Guardei por muito tempo. E ele me lembra o meu primeiro emprego. Me lembra, assim... Me lembra o meu casamento. Mas, assim, eu não sei se foi ele que eu usei. Mas me lembra o período do meu casamento, porque durante esse meu primeiro emprego foi o período que eu casei, sabe? Que eu casei, então, assim, digamos que ele me lembra o meu casamento, mas eu não sei dizer para vocês se foi ele que eu usei não no dia. Mas eu lembro que eu senti o cheiro dele numa colega de trabalho, só que na pele dela ficava completamente diferente. Daí, quando eu comprei para mim, e na minha pele ficava outro perfume. Para vocês verem como o cheiro é uma coisa. Então, acho que foi isso mais que me marcou. Porque na pele dela era um cheiro, na minha ela era outro. E eu era apaixonado o cheiro nela, não em mim. Mas, de qualquer forma, foi um perfume que eu usei várias vezes, vários frascos, nesse período. Da Avon. Como vocês podem ver, eu sempre ia para os baratinhos, sempre. Então, eu nunca ia para os perfumes caros, não. Então, vamos lá. Agora, para encerrar, nossa sétima e última pergunta. Se você fosse para uma ilha deserta, quais 3 perfumes você levaria? Bom, eu vou pensar aqui não no lugar. Porque se eu fosse para uma ilha deserta, provavelmente eu ia querer levar perfumes bem frescos. Mas eu vou pensar que eu vou para uma ilha deserta, vou ficar lá sozinha e eu vou querer trazer lembranças boas, tá bom? Então vamos lá. Os 3 perfumes que eu levaria. O primeiro, o Eau de Clorofila. Gente, esse perfume aqui, ele tem um cheiro que me acalma, que me lembra já um período já da minha juventude, já que eu ganhei de uma amiga o meu Eau de Clorofila, o primeiro que eu ganhei. E eu sou apaixonada nessa lavanda. Se eu ficasse sem nenhum perfume e ficasse só com óleo de clorofila, eu já ficaria muito satisfeita, muito feliz, porque o óleo de clorofila, ele, pra mim, me traz muita sensação de paz, sabe? De aconchego. Então, eu levaria o óleo de clorofila. Levaria também o Acordes do Boticário. Ai, que perfume fino, que perfume chique, minha gente. Como é que tem gente que não conhece o Acordes ainda tradicional, ou que não vê nesse perfume, que é um perfume assim muito classudo. Eu não vejo esse perfume como perfume datado, nem de velha, como eu já ouvi algumas pessoas falarem. Não, para mim, aqui é uma mulher muito chique, alinhada, maravilhosa, sabe? Zero açúcar, perfume muito assim, tem um fundinho amadeirado, mas eu não conheço nenhum perfume igual ao Acordes. Não conheço. Então, eu levaria o Acordes, porque o Acordes me lembra muito o meu marido. Bem assim, no início do meu casamento, eu falo muito do meu marido, né, gente? Será que eu gosto, hein? Será que eu não gosto desse homem? Eu tô casada há 22 anos. Nós já estamos casados há 22 anos, mas juntos no total nós nos conhecemos no ano 2000, então já faz 26 anos que nós estamos juntos, entre namoro, noivado e casamento, porque eu fiz tudo direitinho, sabe? Namoro, noivado e casamento. Já faz 26 anos que a gente tá junto. E esse é o segundo frasco que meu marido me dá, ou é o terceiro frasco, eu acho. Então, assim, é um perfume que eu não fico sem. E me lembra muito ele, porque eu lembro de só usava o Acordes para passear com ele. Então, se a gente ia passear para um lugar mais assim arrumado, que era coisa raríssima, aí eu passava o Acordes. Então, assim, eu não usava o Acordes aleatoriamente, qualquer dia, não. Era o perfume do momento especial, entendeu? Então, assim, eu me lembro muito. Então,
O acorde seria um que eu levaria para Ilha Deserta. E por último, o Ops, de O Boticário também. Nossa, isso aqui me lembra muito ali meu período da adolescência. Não era esse o frasco, era aquele outro frasco, né, do Ops. Me lembra também meu período de namoro. Me lembra namoro. Isso aqui me lembra namoro, gente. Na época que eu namorava. Sabe assim, quando a gente vai namorar, que a gente passa aquele perfume, o Ops me lembra período de namoro. Então, assim, são coisas boas, né, gente? São coisas boas. Teriam outros cheiros aqui para trazer para vocês, mas vamos ficar nesses daqui, tá? O Ops, o Acordes e o O de Clorofila. Então, gente, foi isso. Essa foi a tag. Espero ter respondido. Ficar em aberto para quem quiser também responder. Se quiserem depois as perguntas, me falem que eu deixo aqui nos comentários. Eu posso deixar as perguntas aqui para que vocês também possam anotar e responder no vídeo de vocês, tá? Eu gostaria muito que a Ari respondesse, que a Sandra respondesse, né? Que são pessoas que sempre estão aqui, a Kelly respondesse. Então, assim, mas fiquem aberto, tá? Fiquem à vontade. Quem quiser responder, responda. Eu sei que o Ricardo Zó vai responder também. Então, muito obrigada, gente, por terem ficado até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijinho. Tchau!